Distribuição amostral da estatística. Imagine uma população para a qual se deseja fazer uma inferência. Essa população pode ser constituída por pessoas, células, engrenagens, aranhas e quaisquer outras unidades amostrais de interesse. Ela pode inclusive ser constituída de um único indivíduo, por exemplo, quando se deseja mensurar a concentração sanguínea de alguma substância, sendo que a população nesse caso é todo o sangue daquela pessoa. A população é o grupo para o qual queremos generalizar. Além de definirmos a população, precisamos definir a métrica, ou a variável aleatória que será medida nas unidades amostrais. Por exemplo, altura, sexo, número de filhos, renda, respostas a um questionário de satisfação e etc. Definidas a população e a métrica, precisamos saber os parâmetros de interesse. Um parâmetro é qualquer estatística descritiva calculada utilizando-se medidas de todos os indivíduos da população, o que na maioria das vezes é impossível de se fazer. Ele é o nosso foco para o qual queremos fazer uma inferência. Pois bem, dessa população podemos retirar amostras, a partir das quais podemos calcular as estatísticas amostrais. Como vimos na aula 4, essas estatísticas são variáveis aleatórias e, como tais, possuem uma determinada distribuição de probabilidade. Isso quer dizer que, se pudéssemos retirar várias amostras e calcular a média amostral de cada uma, poderíamos construir uma distribuição, denominada de distribuição amostral da estatística, ou apenas distribuição amostral. A descoberta dessa distribuição foi uma grande revolução e possibilitou o desenvolvimento da estatística inferencial como a conhecemos hoje. É essencial reconhecermos a diferença entre a distribuição das variáveis aleatórias que mensuramos e a distribuição amostral das estatísticas. Como vimos na aula 5, a distribuição amostral da estatística é flexível e depende do tamanho amostral. Seu desvio padrão recebe uma denominação diferenciada, sendo chamado de erro padrão. O erro padrão nos dá uma ideia do quão próximo estamos do parâmetro populacional. Isso porque, se nosso tamanho amostral for grande, o erro padrão será pequeno e a nossa distribuição amostral será estreita, evidenciando que a nossa estimativa estará bem próxima do parâmetro populacional. De maneira oposta, quando nosso número amostral é pequeno, o erro padrão será grande, deixando a distribuição amostral mais achatada e com maior incerteza sobre a nossa estimativa. Após estudar o comportamento dessa distribuição amostral, os matemáticos descobriram uma propriedade muito interessante. Quando o tamanho amostral aumenta, o formato da distribuição amostral da média se aproxima cada vez mais da distribuição normal teórica. Ou seja, além de diminuir o erro padrão, dizemos que a distribuição amostral da média converge para a distribuição normal com o aumento do tamanho da amostra. E essa convergência independe da distribuição original dos dados. Esse resultado fundamental é chamado de teorema central do limite, e é a base sobre a qual a estatística inferencial clássica se sustenta.